E a partir de agora, juntos com você, começando mais uma edição do nosso Encontro Mulheres, aqui pela TV Galega. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. Sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises, ao longo da semana, em diferentes horários, diferentes momentos para estarmos juntos com você e, claro, também aqui com os nossos convidados e os assuntos colocados em evidência. E mais uma vez, voltando aqui para o nosso encontro, a minha primeira convidada, a vereadora Cristiane Loureiro, Procuradora da Mulher, em nome então da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara de Vereadores, que justamente está celebrando os seus 4 anos na nossa cidade. Vereadora Cris, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Denise. Olá para você e todos os telespectadores da TV Galega. O trabalho da Procuradoria Especial da Mulher é muito importante. Esse mês de agosto completa 4 anos de atuação e num mês simbólico, o mês do Agosto Lilás, que é o combate ao enfrentamento da violência contra a mulher. E é importante frisar que esse é um mês de conscientização, mas essa conscientização ela precisa ser diária, ou seja, durante o ano todo, que infelizmente é diário, os casos de violência contra a mulher, e a gente precisa falar sobre isso, atuar tanto no combate quanto na prevenção. Então a gente precisa, com o trabalho da Procuradoria, fortalecer a rede de proteção contra a mulher. Vereadora Cris, e como é que nasceu a Procuradoria? Qual foi o anseio naquele momento, justamente no mês de agosto, já vivendo o Agosto Lilás, mas ao mesmo tempo para colocar também na Câmara essa bandeira, também no espaço legislativo, essa causa da mulher? Ele surgiu, na verdade, essa violência contra a mulher e essa rede de proteção, ela já existe. Essa rede de proteção, ela é composta pela Rede Catarina, através da Polícia Militar, pela OAB por Elas, pela própria Prefeitura, através de trabalhos que é desenvolvido já no município, inclusive há mais tempo que a própria Lei Maria da Penha, como o abrigo Casa Elisa, que abriga mulheres vítimas de violência e seus filhos. Então, é importante frisar que essa rede já existe, entretanto, ela não tinha essa conexão de conversar tanto, estar alinhada, um buscando o trabalho do outro e se complementando. E a Procuradoria da Mulher veio com essa iniciativa de fortalecer a rede, se tornar parte da rede de proteção da violência contra a mulher e poder contribuir. Então hoje a Procuradoria da Mulher, que foi instaurada através de uma resolução na Câmara, é composta tanto por mim e a vereadora Silmara, que é a procuradora adjunta. Fomos incluídas dentro de um comitê de enfrentamento à violência contra a mulher que existe na cidade. A gente participa mensalmente das reuniões, trazendo todos os desafios, que também são muitos, para a gente buscar melhorar os serviços e as atuações. Então, o trabalho da Procuradoria hoje ele ocorre dentro da Câmara de Vereadores. Na verdade, para quem não conhece o espaço da Câmara, nós temos onde tem o plenário e temos a Casa Rosa, onde inclusive lá dentro também tem a estrutura do Cine. E é nessa Casa Rosa que funciona a sala de atendimento, é a Sala Bernadette Libardo, em homenagem a Bernadette Libardo, que foi vítima de feminicídio em 2019. E foi através da história dela que nos sensibilizamos em colocar esse nome em homenagem a ela e através do caso dela fazer justiça, por outras mulheres que infelizmente algumas não estão mais conosco, mas a família também busca por essa justiça, a família também abraça essa causa. Então é muito importante a gente estar de mão dadas. E hoje a gente vê que a informação, ela faz a diferença. Então a Procuradoria da Mulher acolhe essas mulheres vítimas de violência dentro de um ambiente neutro. Não necessariamente você vai para a Câmara e vai saber que a pessoa vai fazer uma denúncia, porque a Câmara, você pode inclusive ir lá falar com qualquer vereador, não tem como saber, diferente de você hoje na delegacia. Todo mundo já vai saber que ali tu vai fazer algo relacionado à denúncia. E lá, se você tem medo, vai na Câmara, é um lugar sigiloso, nós vamos acolher, ouvir e encaminhar para essa rede de proteção da violência contra a mulher. A mulher não está sozinha. Não, essa é a mensagem principal que a gente passa, não está sozinha. Quando a gente faz esse acolhimento, nós já encaminhamos para a rede. Vou dar um exemplo.
a mulher tem medo de denunciar. Primeiro, quais os caminhos, o que vai acontecer se eu precisar sair de casa, ou se eu fizer uma medida protetiva, como faz? Aí a gente aciona a rede, aí eu entro em contato com a OAB por Elas, que presta assessoria jurídica gratuita, e também com a própria Rede Catarina de Proteção à Mulher, que vai acompanhar toda a medida protetiva dessa mulher, para que depois possa, posteriormente, inclusive, instalar o botão do pânico, que salva aí muitas mulheres. Então, é um acompanhamento. E a gente passa essa mensagem, a mulher já se sente acolhida ali, bem como você falou, não está sozinha. E tem uma rede a olhar por ela, e é esse sentimento que a Câmara quer trazer. E assim também aquela situação em que muitas pessoas até presenciam um grito de socorro, mas não veem mudança, não veem que a mulher vai lá fazer uma denúncia, quer mudar essa realidade, se sentem incomodados, mas não sabem a quem recorrer. Quando a gente fala naquela situação que é em briga de marido e mulher, se mete sim a colher, se faz também uma denúncia que pode sim salvar uma vida, baseado naquela denúncia, mas a pessoa não quer também ter um envolvimento maior, porque teme o dia seguinte, digamos assim, um comprometimento, né? Como é que a gente pode orientar quem nos acompanha agora em casa, que está vivendo, está presenciando justamente um ciclo de violência na família, na casa de algum conhecido, de algum amigo, e gostaria também de fazer a sua parte e contribuir? Primeiro, a gente aconselha a ir na Procuradoria da Mulher para nós escutarmos, né, avaliar a história, porque a gente já teve história de famílias, por exemplo, onde que a própria mãe não tinha certeza se a filha estava vivendo um relacionamento abusivo. E quando a gente coloca todas as características, era aquilo, isolou, sabe, a pessoa, e a gente dá as orientações, porque quando se está num relacionamento abusivo, por exemplo, tu tem que ter o apoio da família. Tudo que o agressor quer é isolar essa mulher, e não é o propósito, tem que estar com uma rede de proteção com ela, para que isso enfraqueça as ações dele. Então, a denúncia também pode ser feita via 190, Polícia Militar, e o que é importante as pessoas saberem, a importância da informação é que todo o processo tem várias etapas. Vamos dar um exemplo. Se você não quer que esse agressor se aproxime de você, você faz a medida protetiva, e com a medida protetiva é acionar o botão do pânico no teu celular. Aí ele está por perto. Você já vai acionar o botão do pânico. Nesse momento, a Polícia Militar, ela vai dar prioridade dentro da rota dela ao teu chamado. O mais perto que tiver de você vai te atender. Então, assim, a importância de também você observar. E a mulher tem que cuidar que muitas vezes ela espera uma conversa, algo que possa mudar aquela situação, e aí que infelizmente acontecem as tragédias. E nesse mês de agosto em especial, meu Deus, né? Foram uma tragédia atrás da outra, né? Parece que aflorou. E aí perguntam para nós, será que sempre teve? As pessoas estão denunciando, mas agora é possível, porque na verdade as denúncias estão se tornando cada vez mais ativas, e também esse olhar, bem como você falou, que culturalmente não se metia em briga de marido e mulher. Hoje você sabe que isso também é uma responsabilidade sua. Por quê? Porque todos nós temos responsabilidades, né? De tu ver, tu pode salvar uma vida fazendo a denúncia. E também existem sinais que a mulher pode pedir socorro sem fazer uma ligação, e ela te dirige a você. Por isso que a informação é tão importante, porque se ela chega para você fazendo um sinal e você não sabe o que é, como você vai ajudar? Quais seriam esses principais sinais, Cris? Um deles, a gente fez uma campanha inclusive nos ônibus, né, nos coletivos, que é o Faça o X na mão. A mulher pode chegar em algum lugar, como já teve vários casos que chegaram num estabelecimento, fazer o X e ser identificado que ela precisa de ajuda, e imediatamente já ter o suporte. Hoje os estabelecimentos, como bares, restaurantes, inclusive tem uma lei que o não é não, que é de combate
a violência também contra a mulher, e esses estabelecimentos precisam, por regra, ter uma comunicação de fácil acesso. Cada um pode ter o teu, mas hoje tem que estar comprovado, inclusive está tendo agora uma fiscalização perante isso. Então, por exemplo, você vai num bar, aí você está no bar, tu foi no banheiro, e no banheiro está lá explicando para você, porque é um local onde só você pode saber. Você pode chegar, se dirigir ao balcão e solicitar alguma coisa, pedir alguma coisa, aí já vai saber que aquele tipo de pedido é um pedido de ajuda. E ali tem um detalhe muito importante: faça o X e proteja-se, mostre esse sinal para pedir ajuda em caso de assédio e importunação sexual. Não está pedindo apenas para a mulher que foi vítima de repente de uma violência física. Aqui já um assédio e uma importunação sexual já seria o basta para justamente a mulher pedir essa proteção. Né? Esse exemplo aqui em especial que a gente fez dentro do coletivo do ônibus é um local onde, infelizmente, pode acontecer isso. E se a mulher estiver passando por uma situação de assédio dentro do ônibus, o motorista e o cobrador já são treinados para entender o sinal. Nós tivemos um caso aqui em Blumenau, onde foi acionado, o ônibus foi parado e a polícia militar chegou a tempo de pegar a pessoa, sabe? Então, assim, são ações que buscam amenizar, porque a gente sempre fala, a gente está trabalhando que às vezes esse caso aqui é uma prevenção de algo que poderia ser pior. Outro sinal de ajuda é um conhecido, a gente fala um sinal universal, né? Que abre a mão toda, fecha o polegar e depois fecha a mão completa, né? Então, assim, foi já passado inclusive em novelas onde que a pessoa estava no restaurante e ela foi até o banheiro e foi fazendo sinal, né? De uma maneira que o agressor não visse, e com isso ela estava pedindo ajuda. Recentemente foi feita uma ação em algumas ruas aqui do Brasil, onde as mulheres passavam fazendo esse sinal para ver se as pessoas entendiam. E foi surpreendente, pessoas de mais idade, né, os idosos, que tinham conhecimento e buscaram ajudar. Eu confesso que eu conheço o sinal do X na mão. Esse sinal que você mencionou, eu desconhecia até então. Olha só. Aprendi nesse momento agora aqui na nossa conversa. Mesmo, a mão inteira, né? Fecha o polegar e fecha toda a mão. Esse é outro sinal também muito usado, que ele é considerado até mais conhecido que o faço o X na mão, internacionalmente. Né? Então, ele é um pedido universal de ajuda. E se nós não soubermos o que significa, também não temos acesso a essa informação. Foi isso que essa ação que procurou informar trouxe de conhecimento para as pessoas. E nós também, através do trabalho da Procuradoria, que completou agora 4 anos, fizemos essa ação nas ruas. Fomos ali na frente do Teatro Carlos Gomes, abordamos a população que passava e não abordávamos só as mulheres, porque eu digo, né, novamente, essa responsabilidade é de todos. Quantos homens nos apoiam? Ai, basta de violência contra a mulher, é assim, ó, a gente não sabe mais o que fazer. Os homens mesmo dizem, como é que pode, o que está acontecendo? Eles mesmos se perguntam. Né? Então, a gente precisa do apoio de todos, nós explicando sobre isso, porque eles também, se tiver uma situação, também saber que aquela mulher precisa de ajuda. E, claro, sempre vendo a situação num todo, que tu vai ajudar sozinho, mas a pessoa está com vários, como teve um caso recente em Florianópolis, que ele foi proteger a amiga da namorada e ele acabou vindo a óbito porque tinha um grupo, né, que depois agrediu ele. Então, você pode pedir ajuda também se preservando, né? E aqui em Blumenau temos também uma mobilização muito bacana, que foi o desenvolvimento de uma cartilha essa que está agora chegando nos condomínios, já que temos muitas famílias que vivem nesses espaços e ao mesmo tempo também essa orientação importante que aí sim chega para todos, né, Cris? Isso mesmo, a gente participou inclusive do lançamento e agora na nova impressão também vai estar dentro, falando, né, no editorial, o trabalho da Procuradoria da Mulher e de toda a rede de proteção que está aqui dentro. O trabalho da OAB, como funciona a medida protetiva às vítimas, tem toda uma explicação, e principalmente como denunciar quando você mora, por exemplo, num condomínio, né? Quem deve acionar? Existe um preparo?
entre o síndico, o zelador, como fazer. Então, essa cartilha, ela é bem explicativa e ela veio com essa necessidade de orientar as pessoas que moram no condomínio, que muitas vezes não sabem como lidar com a situação. Então, nós estivemos presentes e agora, inclusive, a AMP se colocou à disposição para ser parceira também, né, dessa rede de proteção contra, temos um núcleo dos contra a violência à mulher. Justamente com essa bandeira muito forte, né, o Pardal à frente do núcleo dos condomínios. Isso. E essa vontade de levar também essa informação para esses espaços. Isso, né? Necessidade, na verdade, né? E sabe o que é mais legal, Denise? Que quando eu falo que a rede está unida, a rede de proteção está junto dentro dessa cartilha. É a rede fazer uma ação, como a própria Polícia Militar que fez essa ação, e a Procuradoria da Mulher estava lá, também distribuindo o material deles. E assim como teve o nosso, na Rua 15, né, que a gente começa com esse Acolhemos Mulheres. E a própria Polícia Militar também entregou esse material junto conosco. Então, é um ajudando o outro, um apoiando o outro. E a rede, assim, eu tenho assim, orgulho em dizer que ela está sendo muito efetiva. A gente teve um caso recente que chegou uma denúncia até nós e levou um dia para que tudo fosse encaminhado e essa vítima ter a medida protetiva, porque ela corria risco de vida, ela ter o botão do pânico instalado e de todo o suporte jurídico no qual ela tinha direito. Vereadora Cris, e o recomeço para muitas mulheres que dão realmente um basta a essa violência, que procuram uma vida melhor, uma vida nova com os seus filhos, né, na nossa cidade, em outros municípios de repente também. Imagino que deve ter muitas histórias ao longo desses 4 anos da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara e justamente vindo ao encontro de que é o momento, se a pessoa vive um ciclo de violência, dar um basta, porque uma nova chance é ela também que vai ao encontro desse novo momento para viver, né? Exatamente, ela vai numa nova oportunidade que muitas vezes as mulheres vítimas de violência, na maior parte, não trabalha, né, porque o agressor não permitia que ela tivesse acesso a outras pessoas, que ela tivesse a sua própria dependência financeira. E a gente tem uma lei que é outro papel também da Procuradoria da Mulher, as políticas públicas, né, que a gente pode estar trazendo para poder fortalecer essa rede, né, da mulher a independência financeira é uma delas. A gente acabou instaurando a lei que foi já sancionada pelo prefeito, agora ele está ainda numa fase que precisa passar pela Procuradoria só para determinar como que serão os critérios das empresas que serão consideradas selo empresa amiga da mulher. Então, essas empresas, qual vai ser o diferencial? Já tem várias que já querem ser, né? Tem umas que já são, e só querem mesmo, quero reforçar o meu compromisso, né, com a mulher, com o público feminino. De você fazer ações na sua empresa, fazer palestras. Nós temos dado palestra em hospitais, farmácia, escolas, e a gente sempre adapta a palestra conforme o público, né? E é muito importante a gente levar essa informação, reconhecer. Por exemplo, nas escolas a gente também fala sobre o bullying, da importância também da violência, de ela ser denunciada de uma forma verdadeira. Por quê? Porque pode também acontecer alienação parental, onde um ou outro pode usar o filho para fazer uma denúncia que muitas vezes não é verdadeira, e a gente coloca da responsabilidade das crianças e dos adolescentes que isso também é um crime e que eles precisam ajudar a polícia, tanto o civil quanto a militar, a combater esse tipo de ação, porque isso acaba, infelizmente, atrapalhando o serviço de quando realmente tem um caso que precisa de ajuda, né? Então, levar a sério, né? E esses casos também, muitas pessoas imaginam que tem uma classe social, está presente de repente nas famílias mais vulneráveis, e muito pelo contrário, pode estar presente em qualquer lar, em qualquer classe social. Muitas mulheres, inclusive, acabam às vezes não querendo passar para frente porque imaginam que tem uma imagem a zelar e acabam sofrendo entre 4 paredes, não fazendo esse pedido de socorro. Exatamente. Inclusive, hoje numa classe média alta é até mais difícil, justamente para não expor, não quer se expor, a família não quer ser exposta, porque tem todo, né, uma história,
e também a reputação dessa mulher. Só que a vítima tem que entender que ela é a vítima e que ela precisa de apoio e ajuda, e ela está muitas vezes pensando em todos, menos nela. Então esse trabalho da Procuradoria, ele veio agregar, a gente já fez mais de 700 atendimentos, e todos esses atendimentos tiveram desfecho. A gente tem contato com vítimas até hoje. Tem vítimas, Denise, que já fizeram, por exemplo, tem familiares em outra cidade, outro estado, e foram morar para lá. São opções, né? Mas recomeçar é preciso, e ela também saber que nesse recomeço ela também não está sozinha. E se preciso for, para a gente poder finalizar então aqui o nosso momento com você, quais os canais de acesso para fazer uma denúncia, para estar frente a frente com vocês também na Procuradoria, para levar o seu caso e também receber esse abraço, esse amigo, essa proteção? Na Câmara, o funcionamento é das 7 às 19 horas, mas nós temos um WhatsApp 24 horas, que é o 3231 1556. Através desse telefone, o 47-3231 1556, a mulher ou outra pessoa ligada a essa mulher pode fazer a denúncia, porque às vezes chega, é a minha amiga, né? É alguém que está sendo porta-voz daquela denúncia. Então, tem também o Instagram da Procuradoria da Mulher, @Procuradoria da Mulher Blumenau, onde a gente detalha os direitos das mulheres e também o trabalho que a gente faz. Muito bom dividir esse trabalho conosco aqui, com quem nos acompanha em casa. Obrigada, tá, vereadora, e parabéns por essa ação, por esse engajamento também. Você e a vereadora Silmara Miguel, à frente da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores. Obrigada. Muito obrigada. Contem conosco sempre. Isso aí. Intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Rapidinho, eu volto já.